QAP Produção, fala galera, Dani Martins na área. Finalmente, uma mulher nessa temporada, alguém aqui para conversar comigo, tricotar um pouquinho, só que não, a gente vai falar bastante de eventos e de liderança. Ela que é executiva da área de aquisição de clientes, responsável por vendas e distribuição de eventos do Novotel Itu Golf Resorts da Rede Accor. Ela há mais de 15 anos já está nesse mercado de hotéis, enfim, trabalhando com a sua carreira aí já desenvolvida em grandes empresas como o próprio Grupo Accor, Atlantic Hotels, Pestana Hotels e Resorts, Sheraton WTC e entre outros. Atualmente apaixonada pelo termo ESG, que ela já explica melhor pra gente o que se trata, né? E que é uma pauta muito importante para qualquer pessoa ou empresa que enxerga além da maximização de lucros e entende a ascensão da geração ética. Olha, deu até um trava-língua aqui. Mas o que eu achei super bacana e super relevante de colocar aqui foi que ela comentou que ela leu há pouco tempo uma frase que fez todo sentido para ela. Não existe plano B porque não existe planeta B. Uma frase de Ban Ki-moon. E ela que está aqui comigo é a Gisele Ruiz. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Antes de mais nada, quero te agradecer, né? A Dani, que eu chamo que é a Dani do sorriso largo, né? Que encanta todo mundo com o sorriso dela, com a energia dela. É um prazer poder estar aqui com você. Obrigada, Gia. Minha risada tá meio contida esses dias, porque ainda tô, né, me recuperando aqui da cirurgia da úlcera. Esses episódios que eu fiz hoje, até gravei hoje, não dei muita gargalhada, não ri muito. Eu tô contendo um pouquinho a risada, mas realmente virou característica, a risada extrapola, não tem jeito. Mas essa energia positiva, né? Essa energia que você tem, que você leva no seu trabalho para onde você vai. Bacana, Gi. Mais uma vez, obrigada por estar aqui, obrigada pelo carinho. E acho que foi uma coisa muito sinérgica entre nós duas, né? Sim. Foi muito rápido, né? A gente se conheceu há tão pouco tempo. A gente pode chamar de amor à primeira vista? Pode, né? Amizade à primeira vista? Exatamente, isso. Acho que é a palavra mais adequada. Mas é assim, tem pessoas que a gente se conecta muito rapidamente. Com certeza, e o amor está envolvido ali dentro da amizade. Acho que isso tudo é válido e foi uma conexão muito forte. E eu costumo dizer, né, que pessoas, a gente quando tá com energia boa, com energia elevada, a gente atrai esse tipo de pessoa, né? E é sensacional, né? A gente começa a conversar e a gente vai embora, né? A gente fala, não, vou conversar meia horinha como foi o nosso almoço, né? Começa a conversar daqui a pouco, nossa, eu tenho que ir. Gi, eu tenho que ir embora, eu tenho coisa, não sei o quê. A gente até vira o celular assim pra não ficar vendo as mensagens, né? Mas quando a gente viu, parece que o mundo acabou, né? Que tá todo mundo chamando a gente. Exato. Mas, Gi, a gente sabe que o mundo dos eventos, né? Ele é uma uva, por mais que seja gigante, ele é uma uva. A gente acaba sempre se encontrando e se esbarrando. E eu acho que nosso encontro, não por acaso, ali no Novotel, né, veio de encontro com muitas questões do meu lado, sul, e a gente tratou muitas coisas também voltadas para o pessoal. Então, essa questão da saúde, a questão do autocuidado, né, essa questão de se priorizar, né, como ser humano, como pessoa, como profissional. E isso é uma coisa que você, ao longo desses anos em hotelaria, desenvolveu muito bem, que é a parte de liderança e gestão de pessoas, né? Fala um pouquinho mais sobre esses 15 anos aí liderando e toda a formação que você teve, todo o envolvimento, né? Fala um pouquinho disso. Bom, essa questão de liderança, né, e de pessoas foi uma coisa que pegou muito para mim. Eu comecei na hotelaria, na verdade, há mais de 15 anos, mas é melhor a gente deixar esse assunto para lá. Era criança, né? Debutou, já tá ótimo. Isso. Enfim, me apaixonei pela área, né? Não sou formada nessa área, sou formada em administração, acabei caindo nessa área. Me apaixonei e fui ficando. E a área de vendas, né, que é a área que eu estou já há muito tempo, é uma área bastante... digamos que você precisa de muita energia, né? Que você precisa se entregar muito, né? E eu sempre fui, assim, digamos que um tratorzinho, assim, na área de vendas, né? Eu era um tratorzinho e tal. E em determinado momento, essa parte de tratorzinho também começou a me atrapalhar um pouquinho. E eu acabei caindo numa escola, posso falar o nome? Pode, claro. Pode, que é o Dale Carnegie, né? Eu fui para essa escola fazer alguns cursos, tal, entender um pouquinho melhor como eu poderia melhorar. E eu me apaixonei por esse tema, né? Virou meu livro de cabeceira, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Virou meu livro de cabeceira. E quem trabalha comigo sabe. Vai trabalhar comigo, ok. Bora ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? E esse livro e esses cursos e toda essa educação que eu tive, que não é aquela educação formal de escola, né? Me ajudou muito,
me ajudou muito e me ajudou na liderança. Então eu digo que se eu conseguir chegar onde eu cheguei, em cargos bacanas de liderança, foi porque eu tive contato, né, com este mundo, né, do treinamento, do desenvolvimento pessoal. Então eu digo que sempre vale muito a pena e eu acabei indo um pouquinho mais fundo, né? Me tornei trainer, me tornei coach, porque outra coisa que você aprende quando você vira uma liderança é que você não vai fazer tudo. Você não consegue fazer tudo sozinho. E essa é uma ficha que quando cai, né, você olha e você quer sempre alguém que seja como você ou que faça como você, né? E isso é muito difícil, né? Então você fala, bom, ok, não vou conseguir fazer tudo, tenho hoje que trabalhar uma equipe, então como é que eu vou poder desenvolver essa equipe, né? Então essa é uma parte que eu gosto muito do meu trabalho, né? Inclusive, esses dias um amigo me perguntou, mas Gi, você está há tanto tempo fazendo isso, o que é que você mais gosta no seu trabalho? Eu pensei bem, porque eu gosto muito do que eu faço. Poxa vida, o que faz brilhar muito os meus olhos, né? É quando eu vejo alguém da minha equipe despontar, se desenvolver, galgar outros degraus, sabe? Dá um orgulho, né? Exato, dá aquele orgulho, né? E daí você chega numa feira, você chega num evento do trade. Ai, Gi, nossa, eu tenho até hoje as nossas reuniões anotadas e tal. Então é muito legal, é muito legal. Isso é muito gratificante. E eu acho que muito mais do que influenciar pessoas, eu acho que o papel principal de um líder é inspirar as pessoas. Sim. Porque a partir do momento que você vira inspiração, além da pessoa ver aquilo não como uma pressão ou uma necessidade de fato de seguir os passos daquele líder, você também tem o peso da responsabilidade. Eu falo isso porque até recentemente, com tudo que eu tô passando, algumas pessoas me criticaram e falaram, Dani, mas você tinha que ser exemplo. Eu não sou exemplo de nada, gente. Eu só realmente eu meto a cara, faço, aconteça, tô falando pra vocês, eu fiz aqui, deu ruim. Então, assim, não vá por esse caminho que vai dar ruim. Se você continuar comendo mal, dormindo mal, você vai chegar no nível que eu cheguei. Com 3 hernias de disco, 70% da capacidade do pulmão e com uma úlcera. Então, assim, isso não é exemplo de nada. Se isso for exemplo, então me diga o que não é, porque, assim, tô confusa. Mas eu acho que aí tem também o exemplo. Tem o exemplo da paixão, do amor pelo que você faz, da sua entrega. Mas né? sem os excessos, sem os abusos, né? Sem os extremos. Então, aí como eu encaro essas dificuldades é que inspira as pessoas. E aí é onde pesa isso para mim, porque eu vejo que eu estou inspirando outras pessoas. Então, ter esses excessos, mas assumir que isso foi um erro e virar público, mostrar isso para as pessoas, é muito difícil, Gi. Imagina que eu quero falar, fui lá, tô ruim e foi por culpa minha. Tô mal. Exato. Ninguém quer assumir que tá mal. Ninguém quer chegar numa rede social e falar que nem eu falei, eu amo o meu trabalho, mas o meu trabalho me adoeceu. Eu amo o que eu faço, mas o meu trabalho me adoeceu. Então, assim, é muito difícil, ainda mais numa postura onde você tá inspirando. Então, essa questão liderar pessoas, né? Isso tem que ter realmente muito estudo, muito cuidado. Quando a gente trabalha com eventos, quando a gente trabalha com a hotelaria vem de guest relation, né? Então, você tem a possibilidade de você estar hospedando, você tem aquela receptividade, né? Então, assim, lidando com pessoas o tempo todo. Então, eventos são feitos de pessoas para pessoas, a hotelaria também. Então, a gente tem todo esse cuidado. Só que aí a gente pensa tanto no outro que a gente esquece da gente. E eu vejo você me inspira com relação a isso, ao autocuidado, a essa questão de tudo, que nem a hora que você chegou e falou, posso comer essa bolachinha? Eu falei, pode. Ela falou, lógico que eu não posso. Eu falei, ai, gente, é manteiga, ela não pode comer. Então, assim, isso é muito bacana. Eu acho que são escolhas, né, de estilos de vida, e isso é uma coisa, até quando eu estive lá com a Cláudia sempre fala, Dani, meta seja na vida. Mas olha, isso é importante também, né? Eu acho que ter esse autocuidado e o meu não é tanto assim, tá? É claro, eu tenho as minhas escolhas. Por exemplo, quando você falou da bolacha, tal, da manteiga, é porque eu fiz algumas escolhas. Sim. Não somente por uma questão da saúde ou da alimentação. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Mas assim, é que eu tenho
alguns aninhos a mais que você. Então, daqui a pouquinho, né? Você tá caminhando, você tá aprendendo, você vai chegar lá também. Daqui a pouquinho tô entrando. Já tô na restrição toda aqui já. Então, não foi pelo amor, foi pela dor, mas já entrei. Então, se eu não aprender dessa vez, Gi, não sei o que vai acontecer, me interna. Já aprendeu. Já. Porque mas agora eu tenho uma coisa pra te falar. Eu acho que é muito legal também quando você chega nas redes sociais e fala, olha, tô doente por causa disso, por causa daquilo. Então, isso é muito bacana. Porque quando a gente vai para as redes sociais, você vê só o lado dourado da coisa, né? Só o glamour, o lado lindo, bonito, né? Todo mundo tá sorrindo, feliz. Conta, ninguém tem problema nas redes sociais, né? Isso, né? E não, essa não é a realidade, né? Eu acho que todos nós temos os nossos perrengues, né? Enfim, então é muito bacana que você tenha ido e falado, sim, tô doente, tô afastado por isso. Então, é só, mais uma vez, eu posso dizer parabéns pela sua atitude. Obrigada. E é assumir, assim, é dessa forma que eu acho que eu vou conseguindo cumprir com a minha missão, né, de transformar o mercado de eventos, de trazer para ele um pouco mais de formalidade, de transformar ele num mundo melhor, digamos assim, né, a gente ter isso. Mas, e quando a gente fala disso, a gente está caminhando para uma linha de raciocínio, não só de quem produz eventos, mas das empresas em si, tudo voltado a um pouco mais de sustentabilidade. Eu queria eu já falei para a galera aqui no começo que você é apaixonada pelo tema, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre a ESG, que eu acho que é o ponto alto aqui do nosso bate-papo. O ESG entrou na minha vida um pouquinho antes do que entrou no mercado de uma maneira tão forte. O ESG é muito antigo, né? Uma sigla que significa Environmental, Social e Corporate Governance, né? Que tem a ver muito com o crescimento sustentável, tá? Esse é o ponto do ESG, né? Para mim, ele despontou muito a partir de 2021. É um tema muito antigo, que começou na década de 70, em Estocolmo, através da ONU. A gente teve, por exemplo, em 92, o Rio 92, que foi um evento que trouxe essas questões, né, de desenvolvimento sustentável para o Brasil, e aí foi crescendo, se desenvolvendo, enfim, a gente já caminhou bastante. Mas em 2021, aconteceu para o mercado um ponto que foi estratégico para esse desenvolvimento e essa maneira como o ESG está tão forte hoje em todas as redes sociais, enfim, em todas as empresas, que foi através do Larry Fink, né, que é o CEO da BlackRock, uma empresa que trabalha aí, que tem sobre a responsabilidade deles um ativo de quase 7 milhões. Uau! Né? E ele escreveu uma carta e falou assim para o mercado, olha, sabe esse dinheiro que a gente tem aqui? Se vocês, empresas, não começarem a olhar para esse tema, não vamos mais investir em vocês. Uau! Porque ele é bonzinho, né? Porque não é porque ele é bonzinho, porque é o futuro, né? Se a gente não cuidar do planeta e se a gente não olhar para isso, daqui a pouco essas empresas que não cuidam disso, elas estarão fora do mercado. Então é visando a questão financeira mesmo. Sim. Olha, ou vocês olham para isso ou vocês vão ficar de fora, né? E daí o cara tem só 7 trilhões. É melhor a gente olhar com um pouquinho mais de carinho. Sim. E aí teve este boom, né? Aí no mercado e tal. Para mim começou um pouquinho antes, quando eu me tornei vegana. E daí eu comecei a olhar muito mais dentro do ESG para a questão ambiental. Tem muito tempo, Gi, que você é vegana? Há uns 3 anos, mais ou menos. Não faz muito tempo. É pouco. Achei que fazia mais. Não. Mas aqui realmente entrou, sim, na minha alma, né? Sabe? É um tema que entrou na minha alma. Enfim, e eu comecei a olhar muito para essa questão da sustentabilidade do planeta, das outras vidas, enfim, tudo isso. Até das pessoas dentro do mundo aí, né? E aquilo, o planeta não tem outro, é esse aqui, né? Então vamos começar... Não tem planeta B. Não tem planeta B. Vamos começar a cuidar desse, porque só tem esse, né? Enfim, então é um tema que eu me apaixonei por isso, li alguns livros. Li um livro muito bacana que se chama Forms of Endearment, né? Que fala sobre as empresas humanizadas, né? Sobre o diferencial de quando você trabalha numa empresa humanizada, que fala um pouquinho dessa nova geração ética que está chegando aí, né? Dessa geração que dá mais valor, por exemplo, em trabalhar para uma empresa
que cuida de quem fornece, né? De que tem atitudes corretas com os próprios funcionários do que, de repente, de uma empresa que te deu um carro. Não, e exatamente isso que eu estou tratando com todos os entrevistados dessa temporada. Sobre a exaustão em eventos, produção tóxica, tudo isso que está acontecendo. E aí, às vezes, a gente pega um cliente que ele trabalha ESG e no evento a produção não tem isso. E aí o senhor sobe lá no palco falando de ESG, tudo lindo, maravilhoso, e a gente da produção tá lá sem comer, sem dormir faz 3 dias. É isso que a gente chama dentro desse tema que a gente chama de greenwashing, né? As pessoas falam que são super legais, tá? Olha o que a gente faz aqui. Né? O famoso faço o que eu digo e não faço o que eu faço. É por aí, por aí. Isso existe bastante no mercado, né? Infelizmente. Principalmente com esse crescimento do tema. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, inclusive na questão de governança, né? E bombou no último ano isso, né? Acho justamente que justamente pós-pandemia que por causa do Larry Fink. E essa famosa cartinha dele aí, né? Que falou, pessoal... Mexeu no bolso, o coração das pessoas tá no bolso, né? Então, aí... coisa... Mas tá tendo também uma inversão de valores na nova geração ética, né? Então, acredito muito nisso, né? Acredito que essa geração que tá vindo aí tá olhando de uma outra maneira. Não faço parte, a princípio, né, dos milênios, né, enfim, de tudo isso, mas, enfim, esse tema me pegou, é uma coisa que, enfim, que me move. E, Gi, falando em governança, isso tem sido aplicado nos hotéis? Você tem visto isso ou está vindo mais do corporativo? Você sabe que tem. Tem, né? Tem. E fazendo um evento há pouco tempo aqui, né, sobre a questão de ESG dentro de eventos, tal, com algumas empresas, a gente chegou a uma conclusão que a gente faz mais do que a gente divulga. Olha que interessante. Então, conversando com vários parceiros hoteleiros, né, principalmente dentro dos resorts, que em geral estão em áreas com mais probabilidades de trabalhar, né, o ESG. E eu descobri que tem muita gente fazendo muita coisa. Só que o cliente ainda não sabe. E daí a pergunta que a gente teve, né, nesse evento foi para o cliente: aí, você tem essa pauta dentro da empresa? Tem. Você tem um compliance em relação a isso? Tem. Mas aí, vocês escolhem baseados nesse compliance? Não. Claro, não generalizando, mas a gente escutou muito, não. A gente escolhe pelo preço. Né? E aí? Mais barato vence. E aí? Né? Será que é só isso? Enfim. Mas eu acho que tem esse outro lado, né? De que nós que fazemos, e o Novotel faz, e a Cora é uma empresa que se preocupa com isso. Será que a gente está informando a pessoa certa? Como será que a gente está passando essa informação? Como está chegando essa informação? Como está chegando essa informação? Chegando, né? Exatamente. Então, tenho trabalhado também nesse sentido, até de quando a gente recebe um cliente no hotel. Você gostaria de conhecer as nossas ações ESG? Vamos fazer um tour aqui, né, pelos bastidores, para entender como a gente... Pois é. Enfim, então acho que é um pouquinho dos dois lados, né? É a gente poder passar melhor isso, né? Entender o quão isso é importante de estar passando também para o nosso cliente, porque com certeza vai ter aquele cliente que ele tem aquilo como uma coisa importante, ele vai te escolher por isso também. Sabe? E é engraçado a gente ver, por exemplo, o reuso da água. Reuso da água. Importantíssimo. É algo que, assim, daqui a uns anos, muito provavelmente quem tem filhos, quem tem netos, as pessoas não vai ter água. Sim. E isso olha para isso, imagina, não sei o quê, vamos gastar. E aí outras coisas você olha assim, que é essa ideia do cliente de olhar e falar assim, não, eu quero mais barato, vamos poluir, vamos gastar, e não pensa lá na frente. Então, assim, uma coisa que deveria ser... vamos dizer, educacional, que viesse de berço da pessoa ter, se torna uma cultura que precisa ser enraizada pela empresa, né? Não vem nem da criação da pessoa, precisa se tornar uma cultura, e aí essa cultura fica numa briga de ser aceita ou não, e pura e simplesmente por valores monetários ainda, e não valores éticos. Então, assim, é muito complicado, gente. O mundo que a gente vive hoje é igual, por exemplo, hoje você falar obrigado, por favor, virou diferencial.
você pedir por gentileza é um diferencial, porque é tudo tão no susto, vai, faz e acontece, que assim, os valores estão se invertendo demais. Então, assim, é triste, mas ao mesmo tempo é válido quando você enxerga que ainda existe uma pontinha ali. Então, poucas empresas se encaixam nesse perfil, né? E aí é mais difícil ainda encontrar uma agência que tenha também esse mesmo perfil para as coisas se casarem. Porque o que a gente vê ok, tem um hotel ali, vamos chamar de sustentável, aí tem uma empresa que prega essa mesma sustentabilidade, e aí para a agência e para quem está trabalhando para o staff é tudo insano. Ninguém come, ninguém dorme e faz o que der, engole e volta, ninguém vai comer. Então, assim, é bem contraditório, né? A gente sofre um pouco com isso, né, gente? Mas eu acho que aos poucos isso vai começar a mudar. Culturalmente. Sabe? Culturalmente. Acho que vai começar a mudar. E você tocou num ponto extremamente importante, que é a questão da educação. Total. Né? Que é a questão da educação. Então, até então, quem falava nisso? Ninguém. Né? Ninguém falava nisso. Né? Não era uma questão que as pessoas levantavam. Só que hoje, inclusive nas escolas, isso está sendo falado. Aos poucos, esse tema está sendo introduzido, né? E a gente chega lá. Vamos ter fé, a gente chega lá. Né? Temos que ter, né? Para sim. Poder chegar lá. E isso acho que vem muito dentro do que a gente também, um outro assunto que a gente pautou, é a questão de escolher e demitir clientes, né, Gi? Sim. Isso nos dá, gente, livre-arbítrio, sabe? Façam escolhas. Do mesmo jeito, ela escolheu ser vegana, também escolha. Eu não vou mais atender esse cara, eu vou entregar, eu tenho o que entregar aqui, eu tenho que cumprir, né, com o que eu prometi. Mas faça escolhas, sabe? Veja aquilo que põe na balança, sabe? O que é positivo para você. As pessoas, eu até comentei esses dias, né? Eu coloquei nenhum CNPJ vale um AVC. Nenhum. Nem o próprio, tá? A gente que é PJ, né? Que é freelancer e trabalha como PJ. Então, são escolhas, né? E tudo na vida da gente vem baseado nas escolhas que a gente faz, né? Ninguém botou uma arma na sua cabeça e falou, vem trabalhar para mim, você vai trabalhar para mim até morrer e não sei o que e tal. Não, são escolhas. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas se questionando ou até mesmo reclamando, né? Do tipo, trabalhei até, sei lá, 10 horas da noite, não sei, mas trabalhou porque quis. Ou porque não trabalhou durante o dia, porque preferiu fazer outras coisas, porque o trabalhar por conta, o ser freelancer, tem os prós e os contras. Sim. Você precisa ter muita disciplina. Aí eu entro naquele embalo de que não, hoje é quarta-feira, mas eu vou sair, porque daí eu tenho que entregar o negócio só na sexta-feira, eu trabalho amanhã até de madrugada. Aí você passa amanhã fazendo outras coisas, e eu tô falando isso porque eu já fiz isso várias vezes. E aí você passa o dia embolado, vai resolver outras coisas, você tem ali a noite e a madrugada, porque na sexta-feira de manhã você tem que entregar aquilo. Gente, não entra nesse ciclo vicioso. Isso é muito complicado. E aí, quando você tem clientes que muitas vezes te exigem, né, essa dedicação, ou então não põe limites. O cara te chama sábado, domingo, feriado, de noite, de madrugada. Eu até concordo que, por exemplo, eu tô na pré de um evento, o evento vai acontecer aqui daqui 2, 3 dias, o bicho tá pegando, a gente tem umas exceções que a gente se dedica. Você tocou no ponto certo. São as exceções e você vai lá e se dedica, ok. Foram 3 dias de evento insanos, eu fiquei lá, realmente trabalhei 12, 16, 20 horas que seja, dormi pouco, mas dormi, comi pouco, mas comi e tal, não sei o quê. Mas assim, tem uma compensação depois, sabe? Reserve um dia depois para descanso, sabe? Pense, eu sempre falo, depois de um evento, eu sempre me pago uma massagem, sabe, Gi? Eu sempre me dou uma massagem. Eu falo, se eu estiver trabalhando e eu não puder ganhar uma massagem, eu não sei para que eu tô trabalhando. Então, precisam existir as compensações. Então, todas essas escolhas envolvem, inclusive, em demitir e escolher clientes. A gente falou um pouquinho disso aquele dia que a gente estava, né? E aí, não sei se você quer que citar alguns casos. Eu sei que a gente fala, né? Conta o milagre, mas não conta o santo. Mas tem umas histórias muito boas. Tem várias histórias, né? A gente, inclusive, nesse momento de retomada, né? Que veio com força total, né? Nós que trabalhamos em eventos de hotelaria, ela foi pega numa situação inimaginável, né? Eu tenho já pouco mais de 15 anos aí de hotelaria, nunca tinha visto um hotel fechar, né? A pandemia foi assustadora. Foi assustadora, né? Então é óbvio que isso prejudicou muito o fluxo de caixa das empresas. A gente teve que demitir pessoas, nós tivemos que fazer uma série de adaptações para sobreviver, ok? E daí vem uma empresa, né, que durante a pandemia encheu o bolso de dinheiro porque o mercado dele bombou e estava tudo lindo, e chega para você, vai fazer um evento e fala assim, então eu vou te pagar em 120 dias. Nossa. Porque a minha empresa é assim. Só trabalha assim. Então eu falo, então não vai dar para ser aqui, né? Porque
Aqui a gente não trabalha com 120 dias. Nós somos uma empresa de eventos, né? Nós somos um hotel. Não dá para ser banco, né? Não dá para ser tudo, né? A gente tem que escolher mais ou menos o que a gente quer ser. Nosso ramo de atuação é hotelaria. E depois, não, porque o meu processo é assim, sim, mas quando você vai fazer um evento fora do Brasil, você paga com 120 dias? Não, eu pago 100% adiantado, sim. Né? Então, onde é que está o compliance dessa empresa? Total. Né? Aonde está o olhar ou a ética para se trabalhar com os seus parceiros? Né? Porque eu acho que você tem que ser parceiro. Sim. Você está fazendo uma extensão nosso trabalho, principalmente para quem trabalha em empresa. A nosso trabalho já é a extensão da nossa casa. Quando você pensa em fazer um evento, uma convenção que seja para os funcionários, é a extensão daquela empresa, gente. Então, é uma parceria que tem que ser boa para todos os lados, né? E isso dos cachês a longo prazo, a pagamentos a longo prazo, né? A gente sofreu muito com isso. Também, Teve né? muita gente que chegou e, assim, chegou a ser feito um mutim, assim, dentro da área de eventos, de tipo, vamos boicotar a empresa X, porque essa empresa X também está querendo pagar em 120 dias. Então, assim, houve até um boicote da área de eventos, das agências contra essa empresa, para que realmente isso mudasse. E aí ela diminuiu para 90, que diminuiu para 60 e hoje paga em 30. Sim, então, sim, porque todo mundo começou a falar não para ela, não, Exato. não e não. Então, que nem você falou, bateu na porta errada, que é hotel, não é banco. Né? Então, a gente ter essas limitações. E isso, durante a pandemia, muita gente aceitou porque falava melhor eu ter daqui 120 dias do que não ter nada. Não ter nada, E aí, ficou aquela coisa, né? Aceitaram lá atrás, por que não vão aceitar agora? E isso da pessoa chegar, né? E é muito, muito engraçado, né? Ele bateu lá na porta do teu hotel, você não foi atrás dele. Ele chegou lá e falou, eu quero fazer meu evento aqui. Então, minha casa, minhas regras, né, Gi? Não, é até diferente. Eu até vou atrás dele, né? A gente vai atrás, também, são grandes empresas, grandes multinacionais, tal. Mas ele escolheu para fazer tá todo lá, mundo né? atrás deles, né? Enfim, é isso aí. Mas assim, e claro, isso é só um dos pontos, né? Mas como é que fica, né? O respeito pela outra empresa, né? Que compliance é esse? Né? Quais são? Que governança é essa? Exato. Que governança corporativa é essa? Né? Como é que a gente está tratando os nossos parceiros? Né? Então, acho que é sempre um ponto a se pensar de todos os lados. Né? De todos os lados. É o que a gente sempre fala, um negócio quando é bom, ele é bom para todo mundo. Sim. Porque daí ele é duradouro. Né? Daí ele é duradouro, se não... É parceria, não é o artista dos 15 minutos, né? Exatamente. Da musiquinha de fama, né? E quando a gente fala nisso, dentro ainda do tema de liderança, né? Isso vai muito da resiliência, porque às vezes você também tem por baixo, porque com venda, você tem um time de vendas que de qualquer forma quer vender. Sim. E ele não pensa nessa saúde financeira da empresa, porque ele fala, eu quero vender, o cara quer fechar, mas ele só pode pagar em 120 dias. Então, ele fica ali, né? O advogado do diabo, né? Entre os dois, né? Para poder administrar toda a situação. Entre os dois, né? Eu vou lá no gerente geral, então, vamos conversar, vem aqui e tal, enfim. E fica ali, né, de advogada mesmo, né, tentando... Exatamente. A gente procura entender, flexibilizar, né, algumas vezes não existe possibilidade, né, algumas vezes você percebe que não é necessário, mas já teve caso que a empresa falou assim, olha, tô fechando evento agora, tem esse prazo aqui, a gente consegue fazer assim, assim, peraí, olha, não consigo fazer assim. Vamos ver se assim a gente resolve, tá? Porque aquilo vamos dar as mãos e vamos juntos para fazer com que tudo seja um sucesso, com que o evento seja um sucesso. Porque daí é bom para todo mundo, né? Mas essa questão de demitir clientes, né? É uma questão que eu acredito que aos poucos começa a entrar com um pouquinho mais de força no mercado. As agências sofreram muito também. As agências sofreram demais, né? Porque tinham essa questão, muitas vezes são elas que bancam o evento da empresa. Tem muita agência sendo banco. Exatamente, né? E acho que a adequação do mercado vem aí com o tempo. Vamos só torcer para que venha logo, né, Dani? Vamos torcer para que venha logo. Exato, mas eu tenho essa impressão, Gi, não sei se lá para vocês ou como que tá, mas a gente voltou agora esse ano nesse boom desesperador. Agora parece que tá dando uma equilibrada, pelo menos ao meu ver, tá, né? Não sei se eu também comecei a tomar as minhas precauções, né? E começar a dizer não para um monte de coisa, mas parece que assim. Mas ainda esse ano vai ser sofrido, eu acredito. Se for para começar a parar as arestas ali, vai ser a partir do ano que vem, né?
Esse ano, até o final do ano, tá uma loucura. Tá bombando, né? Realmente nunca vi parecido, né? Tá incrível mesmo de resultado de tudo isso. Eu tenho a impressão que o começo do ano também será assim. A visão que eu tenho é que o segundo semestre do ano que vem começa a voltar na normalidade. Daqui a um ano, então. Começa a voltar na normalidade. Porque a gente... Ok, os eventos aconteceram de formas híbridas e tudo isso, tudo que apareceu, mas a conexão entre as pessoas, ela não é substituível. Não. Né? Então... Isso ficou muito claro. Exatamente. Então, tá todo mundo doido para se conectar. Tá. Né? Uhum. Tá. As pessoas querem festa. Quer se ver, quer conversar, quer abraçar. Quero ir pra rua, não tinha um meme assim? Eu quero ir pra rua. Exatamente. Então, os eventos, né? Se fosse, por exemplo, os eventos presenciais acabar, teria acabado dessa vez. Teria acabado dessa vez com os híbridos, enfim. Uhum. Mas não, porque o ser humano precisa dessa conexão. Sim. Né? Então não vai acabar nunca. Não. E tem coisa melhor do que você encontrar pessoalmente, seus amigos, bater papo, conversar. Uhum. Né? Mesma conexão entre a equipe. Né? As empresas estão voltando. A motivação é completamente diferente. Exatamente. Dentro de uma empresa, né? Como é que você está se conectando com o seu companheiro de trabalho? Então tem muita gente que adotou o modelo de que eu não vou todo dia para a empresa, o que eu acho super saudável, né? Uhum. Trânsito agradece, né? Né? Enfim, mas em alguns momentos você precisa estar com as pessoas, né? Fazer essa conexão. Né? E Gi, nesses... são 4 anos lá, né? De Novotel lá. Quase 5. Quase 5. Lá foi um desafio, né? Porque foi do zero, né? Ali. Foi um baita desafio, né? A gente... Enfim, eu entrei antes do hotel abrir, né? Porque não dá pra você abrir e ficar esperando cair o cliente do céu. Né? Então, eu entrei antes de abrir. E daí, já na abertura, no segundo dia de abertura, nós já tínhamos eventos na casa. Legal. Né? Uhum. Então, claro, é aquele soft opening, né? Que a gente chama, né? Do primeiro ano, dos primeiros 6 meses, primeiro ano. É difícil azeitar a equipe, você tá no interior, ok, você tá pertinho de São Paulo, mas você tem uma equipe de 150, 160, 170 pessoas, que a maioria nunca trabalhou num hotel. Né? Então, você tem que preparar essa multidão de pessoas, né, dentro de um mercado que não necessariamente eles conheciam. Sim. Né? Então, o primeiro ano sempre é difícil. Foi a primeira implantação que eu fiz, de pegar desde o início. Foi muito desafiador, mas foi muito legal. Né? Foi muito bacana. É um crescimento. Exatamente. Daí, ok, passou o primeiro ano, daí você começa a decolar, né? Começa a ver aquele resultado tal. Começou o ano de 2020 naquela animação, né? 2019 já tinha sido bom, 2020 naquela animação. Eu lembro que a gente fez um encontro com a equipe e nós já tínhamos a meta batida de 4 meses, já tava, né? Começamos o ano comemorando. E veio o Covid. E foi pro zero. Né? Enfim. E agora? E é o que eu falei, né? Nos meus muitos anos aí de hotelaria, eu nunca tinha visto um hotel fechar. Não. Foi assustador. Né? Foi assustador. Então, um hotel que estava começando, que estava em treinamento, né? A hora que você estava pegando no tranco e tal, veio e fechou. E daí, afasta banho todo de água mundo, fria. Aquele banho de água fria. Depois retomou um pouquinho, chegou no seguinte, começaram os eventos ali no começo do ano. Agora vai. E fechou de novo. Exatamente. Então eu posso te dizer que quem trabalha em hotelaria, se a gente quem não teve um infarto até agora não tem mais. Não, tá? né? Sobreviveu, né? Se sobreviveu ao Covid e ao coração. Isso, vai sobreviver a qualquer outra coisa. Vai, né? Vai. Baita montanha-russa, né? Não foi fácil. E você tem a impressão também, Gi, eu falo até isso com algumas pessoas, que parece que foi há muitos anos atrás, parece que passou uma borracha, né? 20, 21, parece que, sem agora, não tem um ano que, tipo... Porque a volta foi muito intensa. Tá? Foi insana, assim, né? Foi insana. De repente você tá sem equipe, né? Tá fechado, você tá sem equipe e tal. E de repente começa a entrar orçamento, pedir orçamento, evento. E você, de onde está vindo o trem que está me atropelando nesse minuto? E você sai enlouquecida, sem equipe, tentando trazer as pessoas de volta. Vamos remontar a equipe de novo. Mão de obra, acho que foi o pior pesadelo, né?
Foi um pesadelo, porque, é claro, todo mundo que estava retomando também estava com essa ansiedade. Poxa vida, mas eu pedi o orçamento, não sei quantos, olha, calma, tá indo. Né, tá indo, segura aí um pouquinho, a gente tá enviando, a gente tá aí reestruturando a equipe, tá chegando, né? Mas assim, é o que eu te falei, quem não infartou, não infarta mais. Não infarta mais, né? Hoje mas agora já tá mais equilibrado. Já, né? Já. Aí começa a colocar as coisas em ordem ali e começa a correr com os trilhos certinho. Gi, já vai fazer 1 hora que a gente tá aqui. Não acredito. Não, então a gente precisa falar pelo menos as 2 horas. Tem tanta coisa pra falar. Meu, é muito rápido. Esse mercado que passa. É muito rápido. E flui, né? A gente tá conversando e vai indo, né? O bate-papo. E deixa eu te falar, até pra gente aproveitar esses últimos minutinhos aqui. O que você espera, né? Daqui pra frente, ou projetos futuros que você queira falar. E eu sempre peço pro pessoal deixar um recadinho para quem tá assistindo, que quer trabalhar com eventos ou que, né, já tá nessa área, às vezes desanimou, foi, voltou, enfim, deixar aí essas duas últimas partes aí. Então, primeiro, fala um pouquinho de projetos futuros, o que você tem aí de novidade, se tiver. Sempre tem novidade, né? Tem que ter. A gente tá sempre se preparando pros próximos movimentos, né? Uma coisa que me encantou muito, que eu fui obrigada a me aprofundar um pouquinho, foi no digital. Então, voltei a estudar, né? Porque a gente não pode nunca. Não. A gente não pode nunca parar. Então, voltei a estudar. Estou me preparando melhor para essa fase do digital, que é cada vez mais forte e que hoje não descola mais do comercial e nem da distribuição. Não descola mais. A aquisição de clientes hoje passa pelo digital, não tem jeito, né? O teu cliente está lá. Exatamente. Então, um aprofundamento aí nessa área e o ESG, né? Em breve quero me aprofundar também nesse assunto, que é um assunto que está no coração, que eu acho extremamente importante. E você vivencia, então eu vivencio isso. Isso é importante. Vivencio não só na empresa, mas eu vivencio na minha vida, nas minhas escolhas, né? Porque eu acho que é isso, né? Virou um estilo de vida seu. Virou mesmo, meu né? estilo então, de vida. Então você fala com base. Exatamente, né? E para quem saiu de eventos e está pensando em voltar, volta. Volta sim. Volta, porque quando a gente é apaixonado, quando a gente gosta de uma coisa, por mais que tenha as partes, por mais que tenha os ônus, tem o bônus. O bônus de você fazer o que você gosta, né? De você estar no ambiente que você gosta, daquilo que você ama. Então se prepara, só não faz que nem a Dani, tá? Se cuida, também cuida da saúde, cuida das outras coisas, mas... Tem os excessos. Volta pra gente que a gente tá te esperando. Acaba trazendo ali, né, isso pra gente ter esse quentinho, né? Então, assim, é muito prazeroso, é muito gostoso trabalhar com eventos, mas precisa saber, né, andar nos trilhos ali, né? Eu pisei na bola. Dani, eu saí da hotelaria 2 vezes. Não, isso é uma loucura, eu não quero mais. Eu vou fazer pra outra o quê, área. Gi? Não, saí e fiquei muito pouco tempo e voltei. Mas chegou a ir para outra área ou não? Cheguei para outra área, mas que é uma área muito próxima também, né? Muito próxima daquilo que eu faço. E não tem jeito. Quando você gosta, né? E é uma cachaça, gente. Essa correria é viciante, né? Você não consegue mais ter aquela vida tranquila, pacata. Mas né? precisa ser prazeroso, né? Exatamente. Não pode ser doloroso. Quando o processo se torna doloroso, que foi o meu caso, é o ponto de atenção máximo, assim, que não tem necessidade de vocês chegarem nesse ponto e olhar para isso e saber onde parar, né? Saber ali o que administrar, né? Para onde eu vou, para onde eu não vou, acelero, freio um pouco. Então, o que vale a pena ou não. Exato, pôr na balança. Exatamente. Dentro do coach, a gente sempre procura desenhar muito o que você quer. Né? O que você quer a curto, médio e longo prazo. E eu falo muito de vida intencional. Uau! Né? Vida intencional. O que é a vida intencional? Ok, eu quero isso, ou seja, a minha intenção é essa. Eu estou... Cada dia que eu acordo, né, os passos que eu dou, eu estou caminhando nessa direção? Eu estou tendo uma vida intencional? O que eu estou fazendo hoje vai me levar aonde eu quero? Então a pergunta sempre é onde você quer chegar. O que é que você quer para si? Sensacional. Né? Não poderia ter terminado melhor, Gi. Muito bom. Então, gente, e aí, onde você quer chegar, né? Exatamente. Né? Terminando assim, eu acho que deixa um quentinho no coração de todo mundo. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado. Eu que super agradeço, né? Sempre um grande prazer conversar com você, Dani. Gi, muito obrigada mesmo. E vamos tentar marcar aí uma parte
parte 2, parte 3, parte 4. 2, 3, nossa, a gente tem mais um adoro. encontro ainda, que depois a gente fala mais sobre isso. A gente fala pouco, né? A gente fala pouco, a gente fala tem muita pouco. história pra contar. E assim, é sempre um prazer te ouvir também, viu? Obrigadão. Eu que agradeço. Pessoal, um beijo, até a próxima e vamos produção.